O shakedown da MotoGP na Malásia é só uma pequena amostra do que vem por aí, um aperitivo. Mas uma coisa a gente já sabe, tá rolando um intercâmbio de conhecimento entre a Fórmula 1 e a MotoGP. E esse é o assunto de hoje aqui no Grande Prêmio. A gente ainda não tem muita certeza do que vem por aí na temporada 2023 da MotoGP. Isso, a pré-temporada e mais especificamente só o GP de Portugal, a primeira parada do campeonato, é que vai dar uma ideia do que será a nova ordem de forças do campeonato. Mas esse shakedown que está rolando em Sepang está servindo para dar uma ideia do que vem por aí. Mas tem um assunto que está dominando, são as novidades que as fábricas estão trazendo, ao menos nesse primeiro momento. E o que mais chamou a atenção mesmo nesse primeiro momento foram as novidades no quesito aerodinâmica, porque elas não foram exatamente poucas. Na segunda-feira, a Aprilia foi quem mais chamou a atenção, porque eles colocaram na pista uma carenagem nova, que tem umas entradas de ar bem ali na dianteira. E aí muita gente comparou com a Fórmula 1, mais especificamente com o carro da Ferrari e da McLaren lá de 2008. A comparação com a Ferrari talvez faça mais sentido por uma questão bem específica. É que trabalha na Aprilia o Marco De Luca, que trabalhou na Ferrari especificamente ali em 2008, que é o caso mais específico da comparação, e ele foi chefe de aerodinâmica da Ferrari logo depois, ali entre 2009 e 2008. E hoje ele trabalha com a parte de aerodinâmica da Aprilia. Mais do que isso, né? Quem comanda a Aprilia hoje, quem é o diretor executivo da Aprilia, é o Massimo Rivola, que veio da Ferrari. E desde que ele chegou, além da Aprilia ter dado um enorme salto de qualidade, ele também trouxe muita gente da Fórmula 1, né? Ele desenvolveu a Aprilia trazendo muita gente que ele conhecia ali, né? Do pessoal de engenharia, de gente que ele estava acostumado a lidar na Fórmula 1. Ele próprio não conhecia a MotoGP, teve que conhecer no comecinho ali, né? Logo que ele chegou na categoria, e aí precisou desenvolver um pouco essa intimidade com a categoria para poder desenvolver a RSGP. Mas não é só isso. Acho que a gente está muito mais curioso para ver o que a KTM aprontou. E por um motivo muito específico. Desde o ano passado, a KTM já revelou que estava trabalhando com ninguém menos do que a Red Bull. Por quê? A KTM estava precisando correr atrás do prejuízo, né? Todo mundo tinha uma expectativa muito grande em relação à KTM, especificamente pelo bom histórico, né, da KTM no off-road. Para quem não conhece, dá uma olhada aí, porque a KTM tem um histórico super vitorioso no off-road. Então todo mundo imaginava que a KTM fosse repetir isso em um período de tempo até que relativamente curto. Não aconteceu tão rápido quanto a gente esperava e no caso do ano passado, de repente ela se viu atrás da Aprilia, que era uma coisa meio inesperada. Então ela estava precisando correr atrás do prejuízo e aí deu aquele estalo. Putz, como é que eu posso fazer isso? E aí a ideia que ela teve foi lá bater na porta da Red Bull e pedir ajuda. Já tinha uma certa relação com a Red Bull, porque a Red Bull, a fábrica de energéticos, né, é patrocinadora dela. Então ela foi lá, pediu ajuda para a Red Bull, equipe de Fórmula 1, para o departamento de aerodinâmica dela ajudar no desenvolvimento da RC16. A KTM evita um pouco dar detalhes dessa relação. Ela fala um pouquinho aqui, um pouquinho ali, de como isso está funcionando. Uma das coisas que eles dizem, é que está sendo uma relação muito proveitosa, que eles estão adorando esse trabalho conjunto e que eles não podem aproveitar todas as ideias. Por quê? Porque a Fórmula 1 tem muito mais dinheiro do que a MotoGP. Então não dá para eles pegarem todas as ideias que o pessoal da Red Bull dá, porque eles simplesmente não têm grana para colocar tudo em prática. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem certeza do quanto isso está funcionando, e por uma razão muito específica. A KTM está com 3 pilotos no shakedown, Mika Kallio, Dani Pedrosa e Jonas Folger. O Mika Kallio está funcionando como uma espécie de coach, ele está lá para olhar os outros pilotos e ver no que eles podem melhorar. O Jonas Folger é o novato, é o piloto de testes que acabou de chegar, então ele ainda está conhecendo a moto. E o Dani Pedrosa está rodando sem transponder, então a gente não sabe exatamente o ritmo que ele está conseguindo imprimir em cima da moto. Tem quem diga que foi ele que fez o melhor tempo nos 2 primeiros dias de teste, mas a gente não tem essa certeza, porque ele não tinha, o equipamento que crava os tempos. Então
fica só na observação. Se alguém foi lá e fez, né, cronometrou na mão, pode ser que seja o melhor tempo. Mas a certeza a gente não tem. No caso da Yamaha, também tem essa relação com a MotoGP, com a Fórmula 1, mas num campo diferente. Por quê? Porque a Yamaha precisa melhorar o motor. E aí ela recorreu a quem? Ao Luca Marmorini, que foi chefe de motores da Ferrari. Só que o Luca Marmorini também já tinha feito essa transição Fórmula 1 MotoGP por meio do Massimo Rivola, porque ele já tinha trabalhado com o motor da Aprilia antes. Então, a Yamaha recorreu ao Marmorini para tentar melhorar esse motor. A gente ainda não sabe exatamente o quanto esse motor melhorou, porque eles tinham conseguido alguns avanços, deu ruim no teste de Valência e agora é meio que a prova dos 9, ver se funcionou ou não. Mas, por enquanto, a gente está tendo aí esse intercâmbio de conhecimento. Será que funciona? Me conta aí, agrada vocês ver essa transferência de informação de uma categoria para outra? E agrada vocês ver essa invasão da aerodinâmica da Fórmula 1? Da Fórmula 1 na MotoGP? A gente se vê numa próxima. Valeu!